Olá! Positividade em Foco, começando. Quinta-feira, dia 30 de abril. Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje é o último dia do mês que eu mais amo do ano, obviamente, porque é o mês do meu aniversário. E hoje já é quinta-feira, gente. Que coisa, né? Como é que tá sendo essa semana de vocês? Amanhã é feriado. Espero realmente que esteja sendo uma semana positiva, cheia de coisas boas, de aprendizados. Deixa eu ir chamando as pessoas aqui. Hoje temos uma convidada super especial também. Todo dia temos convidados especiais, na verdade, né? Hoje quem vem comigo que falar um pouquinho sobre psicologia positiva, sobre as forças e virtudes da psicologia positiva, é a Ana Clara Bittencourt. Vamos esperar ela entrar aqui. Já estou chamando as pessoas. Vamos ver se a internet vai nos ajudar, como tem ajudado todos os dias, ou quase todos os dias. Ah, oi Ana, ela já está aqui. Vou colocar já você. Olá, Oi, oi, Cláudia. Que prazer estar tudo aqui com você. bom? Olha, receba aí o meu afeto. Um abraço com Ai, todo recebi, carinho para recebi. você. Nossa, Tá me me ouvindo bem? emocionei agora, né? Sabe do que eu estou lembrando, né? Dos nossos momentos outros. Dos abraços, né? De tudo Nossa, isso. em tempos que o abraço está fazendo tanta falta, né? É. Aí é Como que você faz falta está? abraçar. Eu estou bem, Cláudia, assim, lidando com tudo isso que está acontecendo, que não é uma coisa simples, né? Mas É. uma coisa necessária, pelo que eu estou percebendo aí, para o mundo mudar, para a gente mudar. Eu, graças a Deus, eu estou indo bem, conciliando afazeres de casa, do trabalho, mas estou com todo mundo com saúde na família, né? Isso é Ai, que muito bom. importante. E você, como é que você Eu está? Tudo também bem? tô ótima. Hoje estou com um pouco de olheira porque eu tive dificuldade para dormir. Então, eu acho isso interessante até para falar, porque realmente é um momento inusitado para todo mundo, né, Ana? E não é porque a gente trabalha com psicologia positiva, com mentalidade positiva, com felicidade, Que né, não vai entendendo sofrer, né? emoções, que a gente não vai ter nenhum problema nunca, Isso, né? isso Não aí. em paralelo com as outras pessoas. E a Ana saiu. Vou chamar ela aqui de novo. Acho que ela apertou um botãozinho sem querer. Oi, Léo, tudo bom? Agora foi. Mas aí eu estava falando que eu tive dificuldade para dormir. E olha que eu tomei um chá para dormir, que eu tomo um chá maravilhoso para dormir, para acalmar realmente. Olha, tem que divulgar essas coisas, hein? Então, só que eu posso falar a marca é da Desinchar. Ah, Ela tem é? uma versão dia e uma versão noite, né? E tem outros saborizados também. A versão noite ela é incrível. Ela realmente ajuda muito você a dar uma aquela relaxada e serenizando, né? Mas Bacana. Já eu, fica a dica aí, ótima. pois é, tomei o chá, meditei, fiz a meditação dos chakras que eu faço, acalmei, não liguei a televisão, né? Quer dizer, isso foi depois da televisão. Uhum. Botei uma musiquinha para ir mais ainda acalmando e não dormia, não dormia. Eu sei que eu fui dormir, já eram 5 da manhã, porque 5 da manhã foi o último horário Que que eu olhei no insônia, hein? relógio. É. Ui. E justamente num dia, olha que coisa incrível, né? Que ontem o meu convidado aqui, o Juarez, a gente falou muito sobre essa questão da atenção plena, do mindfulness, né? De trazer isso para o dia a dia.
para você realmente dar uma liberada na sua mente, né? Não gastar tanta energia pensando num momento que você talvez não precise pensar naquilo, né? E aí eu, de noite, não conseguia dormir, não conseguia liberar minha mente. E eu que já sou uma praticante de meditação desde 2012, então, para você ver que a gente está realmente sujeito a absorver energias que você não controla, né? Sim. E eu tô com um morador aqui do lado, tem uma árvore do lado da minha janela, né? Eu moro no térreo aqui. E aqui é muito silencioso, mas eu tenho um morador das madrugadas, que ele chega nas madrugadas, que é um gambá. Ai, que Esses farra que deve gambazinhos, fazer, hein? esses gambazinhos urbanos. Ele já veio até na minha janela uma vez. E foi embora quando eu cheguei para olhar, ele foi embora. Então eu escutei todos os movimentos dele. Ele subiu, essa madrugada, ele subiu e desceu a árvore algumas vezes. Aí ele se acalmou, aí eu acho que eu me acalmei. Eu estava em sintonia com ele, sabe? É, você estava inquieta. Sabe quando que eu fico assim, Cláudia? Quando eu trabalho assim, além daquilo que eu deveria, sabe? Quando eu vou muito além do que eu deveria, eu fico com a mente tão ligada, e aí eu tenho É, muita dificuldade de me desconectar do mundo real para dar aquela descansada e realmente me refazer, né? Eu costumo fazer muito a respiração diafragmática, eu faço a respiração com contagem, vou até que eu consigo dormir. Mas também já teve momentos de eu não conseguir dormir, levantar e tomar banho e trabalhar, né? sim. Eu acho Agora que você são falou isso do momentos da nossa trabalho, mente de é, conexão, né? Que a gente tem com essa aquilo que questão a gente está fez todo fazendo. sentido. É. Isso que você falou do trabalho fez todo sentido para mim, porque ontem realmente foi um dia que eu trabalhei muito e que eu Ah, rendi pois é, seu muito. cérebro fica ligado, entendeu? E aí, no momento em que eu queria já descansar, é, eu tive que fazer uma edição do vídeo da live de ontem, porque durou mais de uma hora. Aí eu tinha que juntar para poder, porque depois eu consigo baixar o vídeo, e aí eu subo no meu canal do YouTube, aí compartilho no Facebook, enfim, para ter mais tempo de durabilidade de conteúdo, né? E Sim. aí eu não conseguia de jeito nenhum juntar a edição de Olha o vídeo. desgaste mental que você teve, né? Tentei 3 vezes no computador, não ia, porque ficou um vídeo longo. Aí eu tive que desinstalar, olha que coisa, tive que desinstalar vários aplicativos no meu celular para eu poder ter espaço, para eu poder fazer pelo celular e a coisa ia. Então eu terminei realmente de trabalhar ontem, 2 da manhã. Então, com Estresse, né, certeza foi Cláudia? isso. Estresse daquele que assim arrepia, né? É, E aí é. é muito ruim quando isso acontece, né? É, verdade. Mas a gente está falando tudo isso só porque eu queria falar das minhas olheiras, né? Ah, as minhas também. Eu já tenho uma covinha aqui, ó. Eu tenho um buraquinho aqui, sabe? Eu digo Eu que isso aqui é um também. depósito de lágrimas. Quando eu choro, fica aqui assim uma bolsinha. E aí não tem Olha, jeito. Cuidando de tantas coisas ao mesmo tempo, conectada, pensando numa série de coisas, se reinventando, né? Cuidando é, de várias frentes ao mesmo tempo, a gente acaba tendo um dispêndio de energia psíquica sim. maior, né? Existe um esvaziamento das nossas minas positivas. Aí tem que reabastecer, É. E aí, né? me conta um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Fala bastante sobre o seu trabalho, sobre a psicologia positiva. A gente hoje está aqui para falar das forças e virtudes, né? As forças Isso. de caráter. E me conta quais são as suas, eu te conto quais são as minhas. Ai, que bom, que bom, que bom. Bom, vou me apresentar aí para os seus convidados, então, né? Isso. Eu sou Ana Clara Bittencourt, sou psicóloga, especialista em psicologia positiva, como a Cláudia aqui também. Sou trainer, idealizadora do primeiro jogo das forças de caráter do Brasil em formato de tabuleiro. Ele já tem aí 3 para 4 anos que eu criei esse jogo. Que legal. É um jogo bem bacana também, que a gente utiliza muito para fazer assessment, trabalhar com equipes. E também sou idealizadora do treinamento Potencializando Forças e Resultados, né? Onde eu junto aí os aspectos da psicologia positiva das fortalezas humanas
para ajudar, ser um instrumento de transformação de equipes, de liderança e equipes de colaboradores. E sou coach recém-formada aí. A Claudinha foi uma grande, uma anja com as asas abertas, né? E me amparou em várias situações aí, me apoiou em várias situações durante a minha formação de coach, Professional Self Coach, e foi assim um período muito bacana, foi onde eu conheci essa pessoa aí. Então, dentro do trabalho, eu sou psicóloga formada em psicologia há 24 anos, Claudinha. Olha que Tenho aí uma legal. bagagem, né? Que delícia, né? Eu já trabalhei com psicologia hospitalar, fui psicóloga hospitalar num hospital municipal aqui em Petrópolis, porque eu sou da região de Petrópolis. Eu já Sim. fui também psicóloga estagiária no hospital de psiquiatria, no segundo ano da psicologia, e aí aquilo me pegou. Eu gostei muito de trabalhar com a doença mental, os transtornos mentais, e fiquei nesse hospital. Depois de formada, eu ainda fiquei mais 6 anos trabalhando nesse hospital. Era um hospital só de homens, especificamente de homens. Depois eu fui trabalhar na área particular desse hospital, aí era misto, aí foi uma loucura, mas foi uma outra faculdade de psicologia na prática. Sim. Logo, na vivência. Trabalhei muito, muito pouco na psicologia escolar e agora, com a criação do jogo das forças de caráter, eu acabei desenvolvendo um treinamento para educadores. Então, eu tenho um projeto dentro de algumas escolas aqui da região também, onde eu trabalho e desenvolvo a força de caráter, tanto dos professores, quanto dos diretores, dos auxiliares dos serviços de apoio de uma escola, mas também trabalho com os alunos. Eu gosto muito de trabalhar com os alunos. Criança e adolescente são muito divertidos, né? E eles gostam de aprender muitas novidades, então é bem legal. E aí eu levo meu jogo junto para trabalhar com essa galera toda, né? E agora eu estou fazendo uma transição de carreira, estou quase que nessa consolidação aí, porque eu criei um negócio para mim através do jogo e dos livros que eu sou coautora, né? E aí, a partir de todo esse processo de transformação pessoal, eu me tornei uma empreendedora. E com isso, agora eu abri um e-commerce para mim, meu produto, o treinamento, né? Eu vendo serviços e produtos. O produto do jogo e dos livros e os serviços online. E olha que curioso, a vida é muito bacana com a gente, né? Se a gente parar para perceber tudo que a vida dá de presente para a gente, eu criei a primeira certificação online do Brasil sobre as forças de caráter, só que há 3 anos atrás. Que legal! E agora, com esse boom todo do coronavírus, né? Eu tô aí com um serviço anos-luz na frente. Eu não precisei criar nada agora. Já estava criado. Já estava pronto. Tão bacana, sabe? Uma sinergia tão legal que a vida está me levando. Eu não tenho do que reclamar. Eu gosto muito do que eu faço, do meu trabalho. Eu acredito muito nisso, Ana, que quando a gente gosta do que a gente faz, as coisas vão fluindo, né? Sim. E vão se colocando nos lugares certos, né? Você falou com tanta paixão nos seus olhos agora por tudo que você passou, né? Desde do primeiro estágio, depois na psiquiatria e tal, e agora como empreendedora, né? Esse caminho todo aí, 24 anos, né? De muita, como você falou, aprendizado na prática, né? Muito. Isso é ser na pele, né? E eu vejo que você é apaixonada por pessoas, né? Eu também adoro trabalhar com as pessoas, né? Eu não viver longe das pessoas, não. O olhar para o outro, né? É tudo de bom, né? Me perguntam sempre, até alunos, né, do coaching, né? Quando eu estou de anjo, sempre me perguntam, mas você vai
Para São Paulo também, às vezes, para trabalhar como anjo, vou. Mas se não ganha nada, não. E você paga passagem, hospedagem, alimentação? Sim. Não ganha no financeiro, né, Cláudia? É, mas você é maluco? Eu falei, não, eu tô ganhando. Você não tem noção do que eu tô ganhando, sabe? Da troca que é, do aprendizado que é, do cada dia uma pessoa diferente, um olhar diferente. E isso é Uhum. tão maravilhoso, né? Que se a gente for ficar pensando só no dinheiro, a gente vai viver num mundo que não é nosso, né? Que não é essencial, que não faz parte de quem somos, né? Isso aí, Claudinha. E dentro da psicologia positiva, eu assim, eu considero que tenha tido um marco na minha vida. Eu conheci a psicologia positiva em 2010, já tem aí 10 2010, anos, 2006. 14 2000, anos. 2006. Do nada, eu investigativa, curiosa, e depois nós vamos falar um pouco sobre as forças de caráter, né? Eu fui estudar para fazer um programa, implantar um programa antitabagismo dentro de 2 empresas aqui em Petrópolis. E aí eu fui procurar o que tinha de legal para estimular as pessoas e me deparei com a psicologia positiva e com o flow do Csikszentmihalyi, sabe? E aí aquilo ficou igual um grilo na minha cabeça. Eu resolvi procurar, gosto de estudar, resolvi procurar uma outra formação e eu acabei encontrando uma formação de psicologia positiva no Rio. E eu digo que eu, Ana Clara, pessoa, eu, Ana Clara, profissional, esses 2 eus viveram uma quebra de paradigma, onde antes eu entendia a psicologia, a ciência do comportamento e das emoções humanas, como algo muito voltado para o lado obscuro, o lado pesado dos transtornos mentais, a Da dor, partir né? da dor, do sofrimento, né? Da crise existencial que o ser humano tem. E aí, com a psicologia positiva, eu descobri o florescimento, mano. Porque a psicologia positiva, ela tem um olhar piedoso, É, compassivo para o sofrimento, para aquilo que não vai bem no ser humano, né? Mas ela enfoca muito as potencialidades humanas. E aí a minha vida mudou, e aí eu mudei, o meu trabalho mudou, a minha condução dentro do consultório mudou. E eu vejo isso de novo se repetir nas equipes de líderes e de colaboradores, de professores e alunos, quando eu sim. falo, mas sabia que você tem superpoderes? Eu tenho, né? Olha o meu copo, gente. Ah, Meu copo linda, é da Mulher linda. Maravilha, por 2 motivos. Primeiro que essa é a minha heroína favorita. Desde, eu era criança quando eu assistia Mulher Maravilha. Ela agora está muito poderosa, musculosa, não era bem assim, mas eu já curtia, né? E eu uso esse copo porque tá nele, né? Ele é um objeto que me fortalece no sentido de mostrar para mim, se conecta com o que você tem de melhor, com as suas Sim. maiores forças, né? Essa Então eu tô sempre âncora, com né? ele. É uma âncora, é. Sua âncora de poder. A minha Me garrafa de, ganhou esse de nome. água que eu mais gosto é essa aqui, ó. Aí, tá vendo? Olha que Gratidão. bacana. Umas coisas que vão conectando a gente com o lado bom da vida, né? Porque a É. psicologia positiva, ela vai mostrar aquilo que o ser humano tem de bonito, de virtuoso, de funcional. Eu gosto dessa palavra, sabe? De funcionalidade do ser humano. E é quando a gente junta, consegue perceber a funcionalidade do outro na vida e aponta isso para a pessoa, ajuda, né, a pessoa a descobrir, tá, mas no que você funciona? No É. que você faz e que você considera que tem um sucesso razoável? Eu começo leve, Claudinha. Sim, Começo muito bom. perguntando, né? Ah, no que você acha que você até se sai bem? Dentro disso que você se sai bem, tem alguma coisa que você se sai mega bem? Me conta aí. E eu vou, sabe, anotando, eu vou entendendo tudo isso. Oi, Luísa.
Beijo, minha querida. Seja bem-vinda aqui na nossa live. Que bom ter a Luísa Krause aí e todos os outros. Então, essa conexão com o lado saudável do ser humano é muito importante. A psicologia, ela tinha 3 missões fundamentais, né? Uma era cuidar das doenças mentais. A gente precisa cuidar da nossa mente, da nossa emoção e do nosso comportamento que seja disfuncional. Beleza. A outra missão era elencar tudo aquilo que tem de maravilhoso no ser humano, que são os talentos superiores das pessoas. E o outro são as instituições positivas, os lugares da coletividade onde existe um fenômeno positivo. Sim. E aí, com tudo isso, com essa subjetividade positiva que tem no ser humano, a gente consegue mudar muita coisa no mundo, né? A partir da gente mesmo. Ter esse foco na gente, você consegue levar isso para fora. E aí, depois que a psicologia positiva surgiu, muita coisa no funcionamento humano, de modo geral, também vem mudando muito, né? É aí que a gente fala também, por exemplo, da bondade, da esperança, do otimismo, da resiliência. A psicologia positiva vai falar de tudo isso que tem de bom, mas também das forças pessoais, que são as forças de caráter. Uma coisa que eu digo muito para as pessoas é que a gente tem essa questão toda de preconceitos, né? Então, a psicologia própria já sofreu muito preconceito, né? Hoje em dia a gente já vê que as pessoas realmente veem a importância da psicologia, da terapia, né? Dos tratamentos psiquiátricos, né? Sim. Que realmente não é... Depressão não é besteira, né? Pânico não é besteira, ansiedade não é besteira. Então, realmente tem que encarar isso e cuidar do outro, né? E a psicologia positiva, eu digo que a grande diferença dela é que, além dela também enxergar a dor, ela enxerga a cura, né? Porque a gente tem tanta coisa boa dentro da gente, né? Óbvio que nós somos seres duais, temos a questão da luz e da sombra, somos treinados, né? Eu até brinco que somos adestrados desde que nascemos a engolir o que estamos sentindo e não falar, né? Então a gente vai aprendendo a focar no que é ruim, né? Então eu sempre pergunto: você quer um feedback? Só de experiência, de brincadeira. A pessoa fala: não, de jeito nenhum, não quero isso. Quem falou medo, né? Que um feedback é só ruim, né? Quem falou que eu não posso te dar um feedback? Porque feedback, traduzindo, é um retorno, né? Sim, sim. Retorno. É uma devolução Então, de algo. Eu posso que te você dar um elogio, né? Isso. É que a gente, assim, vive ainda hoje numa cultura bem pessimista ainda, né, Cláudia? Bem pessimista. Você vê, olha, a mídia hoje fala quase que 100% do tempo sobre coronavírus, sobre morte, sobre sofrimento, sobre tudo que não vai bem. É o governo que está uma porcaria, né? Então, as pessoas ainda têm esse olhar para a desgraça, porque é pesado, porque é feio, porque não funciona. E eu não estou aqui, gente, dizendo que a gente não deva se informar sobre o coronavírus, não. Não vivemos num mundo de poliana, né? A gente tem que se manter ligado nas informações, né? Mas não dá para viver só isso, porque senão a gente adoece. O nosso cérebro absorve com muita facilidade as informações. E se a gente só ouvir coisa ruim, socorro. Não, e tem aquela ainda questão que a gente tem que botar, a gente pode escolher o que a gente tem que ver, né, assistir, ler, quanto tempo do nosso dia e tal, mas tem que lembrar uma coisa que é muito importante, porque como o nosso cérebro, ele não é 100% consciente, pelo contrário, né, ele é de 90% a 95% inconsciente, ele está absorvendo questões, energias, entendimentos, interpretações, né? Que a gente nem tem controle, nem tem ideia, né? Então, eu que sou consteladora familiar,
Eu vejo muito isso, né? Por que que a constelação funciona tanto? Porque é uma ferramenta visual. E aí você enxerga o que está acontecendo ali e fala, nossa, por que que eu achava isso? Por que que eu me posicionava assim? E foi inconsciente. Então, o que a gente puder, dentro dos 5 a 10% que são conscientes, escolher de verdade fazer coisas boas, positivas, escolher o mínimo possível, ouvir desgraça. Outro dia eu estava vendo o Jornal Nacional, aí tem aquelas chamadas de abertura do jornal, né? Sim. Foram 2 minutos só de desgraça. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, gente, as pessoas vão se matar, né? Porque. Exatamente. Essa é uma forma de matar as pessoas, né? Você colocar dentro da casa das pessoas, claro que com a permissão de quem assiste, né? Sim. Mas você colocar dentro da casa das pessoas só coisa ruim, sabe? Esses dias eu vivi uma coisa bem inusitada assim com meu marido. Meu marido, eu vejo meu marido como um homem mega otimista. Ele é do bem, ele é todo do amor. Ele é uma pessoa que se conecta com as pessoas, sabe? Aí veio essa onda do coronavírus e ele assim ficou mal. Ficou mal porque uma coisa que dá muita energia para ele é estar com as pessoas e trabalhar. Ele é médico do trabalho. Então, ele viaja trabalhando, ele está com as pessoas, pessoas de todos os tipos, porque para ele Ah, não existe distinção. E aí surgiu essa coisa do coronavírus, ele é grupo de risco. Você sabe que em dezembro ele teve na UTI, né? Lembra sei, lá no curso? Pois é. lembro. E aí, com tudo isso, ele ficou assim muito impactado e ele passou um sábado inteirinho só ouvindo coisa ruim. Só notícias de coronavírus, morte, 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 morte. Chegou uma hora, 8h30 da noite, que aí eu estava entupida de coisa ruim e disse para ele, a partir de agora chega. Eu quero saber o que é, como você vai agir com tudo isso que você está ouvindo falar e como que você vai descobrir formas para conseguir trabalhar em casa, para tirar ele daquele momento. Então, quando a gente fala de otimismo na psicologia positiva, a gente não está dizendo que existe um milagre onde 100% do tempo eu estou Não. feliz, achando tudo maravilhoso, né? Eu vivo momentos de angústia, de tristeza, de raiva, de solidão, de medo, de ansiedade, e isso faz parte da nossa vida, é saudável Sim. sentir, passar por todas essas emoções. O que é complicado é eu ficar vivendo uma delas, qualquer que seja, tentar Muito viver isso certo. 100% do tempo. Aí eu adoeço. Porque, gente, não existe também alguém feliz 100% do tempo, né? As pessoas adoecem. O nome disso É, é mania. Mania é você achar que você é feliz e você é ótima, é a última bolacha do pacote de do biscoito pacote. o tempo inteiro. Não rola. E a Não psicologia rola. positiva não rola. A psicologia positiva, ela vai apontar, ela vai ancorar você naquilo que é funcional. Isso. Então, emoção intensa demais o tempo inteiro não é funcional. A gente tem que ter um equilíbrio, tem que, vários tons emocionais aí, né? E Exatamente. existem Exatamente. alguns aspectos preconizados pela psicologia positiva, alguns construtos, que ajudam a gente a viver mais emoções positivas do que as negativas, né? Vamos entender que se a gente vem de uma cultura pessimista, a possibilidade de viver mais essas emoções é muito maior. Mas a psicologia positiva chega e diz assim para a gente: sabia que tem como você viver mais emoções positivas? Né? Sabe que você pode fazer coisas para viver mais emoções positivas? Uma delas, por exemplo, é descobrir as suas forças pessoais, né? Posso falar sobre elas? Por favor, eu adoro forças e virtudes, eu amo muito. Antes de você começar, Ah, eu queria falar que às vezes as pessoas pensam assim, ah, vai aquelas pessoas lá que ficam falando de felicidade, felicidade.
Se as pessoas tivessem noção como a ciência da felicidade é uma ciência realmente estudada e comprovada, de que faz muitas maravilhosidades, como eu chamo, para as pessoas, para o ser humano, e não só pessoal, né, Ana? No profissional. Você E aí no falou no início coletivo também, a né? questão incrível de trabalhar com os líderes, com os funcionários, com os alunos. Então, se as Sim, com a pessoas gente souberem mesmo. como usar as forças e virtudes, ajudam, por exemplo, a melhorar a produtividade da equipe, a diminuir o turnover das empresas, elas iam parar com esse mimimi de que Sim, vocês vivem no mundo da poliana, no ninguém felicidade, né? Que é. isso me deixa muito, muito triste, mas eu entendo que é uma limitação, que é um assunto novo. Imagina, a psicologia positiva tem 30 anos, né? A constelação É. familiar também, 30 anos. É um longo caminho ainda, mas eu quero muito que você fale das forças e virtudes de caráter, que eu amo, amo, amo. Me conte tudo que você tem para me dizer aí. Você tocou num ponto que eu considero que seja assim, uma âncora, um pilar mesmo da psicologia positiva, que é a questão da subjetividade. Eu, comigo mesma, sou capaz de identificar coisas que me deixam felizes, né? Que me deixam É, mais feliz. Eu sou capaz de, junto com outras pessoas, encontrar isso também na vida e na sim, coletividade, seja no trabalho ou seja no ambiente profissional. E as virtudes e forças de caráter são características que a gente vem desenvolvendo ao longo da nossa vida. Todos nós temos, são 24 forças de caráter e 6 virtudes. Todos nós temos essas virtudes e forças de caráter. Cada um sim. tem um pouco mais, uma um pouco mais desenvolvida, outra menos desenvolvida, outras subdesenvolvidas. Então, a gente divide esses traços, essas características pessoais, essas forças pessoais, em virtudes e forças de caráter. A gente tem como virtude a sabedoria, virtude da sabedoria e do conhecimento, e ela tem dentro dela, ela tem aqui 5 filhas. Dentro dessas filhas, nós vamos ter aí primeiro que a virtude da sabedoria e do conhecimento, já, o próprio nome já induz a gente a entender que ela está voltada para a aquisição de conhecimento, de informações no mundo. E ela também nos leva a uma expansão da nossa mente. Olha que bacana isso, né? É muito Então, legal. é uma virtude que está relacionada, ancorada aí na força de caráter, da criatividade, que é a sua capacidade de inovar e achar soluções para os problemas. Olha quanto que isso tem a ver com a situação que a gente está vivendo hoje, Nossa, do 100%, coronavírus, né? né? Então, vamos ser criativos. A humanidade hoje está tendo que ser criativa, inovar, fazer live, trabalhar em home office, achar É, soluções, criar máscaras, os cientistas buscando meios e maneiras de desenvolver aí remédios para conter e acabar com essa pandemia. Isso é criatividade. Também está relacionada com a curiosidade. É um momento que a gente precisa aprender conhecimento. A força de caráter da curiosidade, ela te impulsiona para você descobrir coisas na vida, descobrir coisas novas e você também criar, desenvolver outras alternativas de buscar conhecimento. Porque quem é outras curioso está sempre habilidades querendo também, né? saber alguma coisa. Oi? Outras habilidades também, né? Outras habilidades, você vai desenvolver outras habilidades, né? Por exemplo, eu não sabia até recentemente fazer live. A minha curiosidade me Sim, impulsionou a aprender a fazer live, a mexer daqui, a mexer dali, procurar em computador, no Google, como eu faço. Estou eu aqui com você hoje, graças à minha curiosidade, maravilhoso. né? Eu te conto que eu tirei várias pessoas da zona de conforto. Tem muitas pessoas que participaram aqui comigo que falam, mas eu nunca fiz. Eu falei, vamos embora, é só um bate-papo, olha pra mim e acabou. Não é?
E vai falando, né? Ainda dentro da sabedoria e do conhecimento, a gente tem o amor ao conhecimento e ao aprendizado, que é aquela pessoa que gosta de estudar, que gosta de Você conhecer conhece a do Vivian? mundo. Ah, Vivian! Oi, eu conheço. Você conhece? Muito! Ela foi minha Ô, cerimonialista Vivian! no meu casamento. Linda! Vivian fez o meu casamento. Ai, Vivian fez o gente! meu aniversário ano passado. Vivian é uma querida, A Vivian e muito o Maurício. competente. Ai, que Ela saudade! tem uma baita força de caráter aí que eu vou falar lá na frente, que é a apreciação da beleza e da excelência. Ai, gente, que saudade, Ó, Vivian! Ai, meu nada. Deus! Que Ó, vou coisa falar uma coisa, né? Eu não boa. sou mais casada, a Vivian já sabe disso também. Mas uma coisa que eu às vezes faço e que me dá muita alegria é pegar meu álbum de casamento e ver como E foi um ver. dia Ai, um maravilhoso. dia E é dela, graças né? a você também, Vivian. Eu sempre me lembro muito, com muito carinho de você e do meu DJ favorito. Uau! Foi meu DJ também. Gente, foi incrível. Que dia feliz, que dia alegre, né? E eu acho que isso apreciar a beleza também é isso, né? A gente não Isso tem mais aí. aquela situação. Não estou mais casada, não moro mais Mas em eu posso Petrópolis. reviver. Mas foi um dia tão maravilhoso que eu agradeço sempre. Foi muito Porque feliz. Ai, um beijo enorme para você. tem a memória afetiva de tudo isso, né? E junto com essa virtude da sabedoria, Claudinha, a gente reúne duas outras virtudes também muito importantes para entender esse momento, que é a perspectiva. Travou? Vamos aí. Ah, saiu. Eu vou colocar você de novo. Vou colocar você de novo. Oi, voltei. Pronto. Eu fui e voltei. Oi, Júlia, já Maravilhosa. voltei junto com a Júlia, olha aí, né? Foi uma Então, viagem rapidinha. foi rápida. Viagem no tempo. Então, essa perspectiva, saber olhar as coisas hoje, por vários ângulos, isso é muito importante no enfrentamento de uma crítica e, junto Aham, com isso, o pensamento crítico. Eu preciso avaliar que se eu não tiver pensamento crítico para me proteger e proteger aos outros, eu não vou estar sendo um ser humano do bem, um ser humano bom, um solidário, né? é Então, verdade. as forças que ancoram a virtude da sabedoria, elas ajudam muito a gente a lidar com o conhecimento e com uma ação mais ajustada no mundo. Sim, Depois a gente tem a virtude da coragem. Gente, como que a humanidade hoje está precisando ter coragem? Coragem para sair às ruas, coragem para enfrentar essa pandemia, todos esses, lidar com todas as nuances dessa situação. A gente precisa ser bravo hoje, né? E ao mesmo tempo ter muito entusiasmo, ser sim. honesto com o outro, tem que ter integridade para lidar com o outro hoje, né? Sempre foi assim. Precisa que sempre seja assim. Então, nós vamos ter essas virtudes e forças de caráter, uns mais, uns menos. Em determinadas situações, a gente alavanca uma, em outras, não, né? Usa outra aí. A gente tem a Oi, mãe, um virtude. beijinho para Ai, você, sua mãe. mãe! Olá! Olá, seja bem-vinda aqui na nossa conversa, né? A gente vai ter virtude, a virtude da humanidade. Gente, pelo amor de Deus, olha para você e veja em você aonde se posiciona a virtude da humanidade, que reúne forças relacionadas ao cuidado do outro, ao amor ao outro, olhar para o outro com um olhar de sensibilidade. Então, essas forças de caráter
vem com tudo aí, por exemplo, com trabalho em equipe. Hoje, os hospitais, as comunidades, na nossa casa, a gente está trabalhando em equipe o tempo inteiro. A gente tem que funcionar hoje em grupo, né? Seja presencialmente ou virtualmente, a gente precisa estar conectado como uma grande equipe, cuidando de cada um de nós, do outro também. Uma Né? coisa que eu falo sempre é que para o seu um estar bem, o todo tem que Tem que estar bem. funcionar bem Porque também. nenhum fica o um bem inteiro por muito tempo se não tiver o todo funcionando, né? Porque a gente não existe sozinho, né, Não Claudinha? existe. Não tem como a gente existir na solidão, na bolha. Isso adoece. Nós somos seres sociáveis. Por que, que o isolamento está trazendo um impacto tão grande para as pessoas? Né? Porque nós precisamos do afeto, do contato, do cheiro, da sensibilidade do outro. E como nesse momento está difícil ter isso fora dos muros da nossa casa, isso está impactando muito, né? Mas a gente pode transformar isso aqui pelo virtual. Seja Sim. gentil, seja carinhoso, seja caloroso com as pessoas, mesmo que seja através da telinha, para que em breve a gente possa se conectar e se abraçar muito, né? Então, essas forças pessoais, as forças humanas, elas nesse momento precisam ser erguidas, alavancadas, trabalhadas e desenvolvidas. E, gente, não precisa de nada assim fabuloso para que você desenvolva, por exemplo, a sua virtude da temperança, que é uma outra virtude já relacionada ao controle do impulso das nossas emoções. Não dá para pirar dentro de casa com o coronavírus. Você precisa ter autocontrole das tuas emoções, dos teus pensamentos, dos teus comportamentos. Isso é fácil? Não, é treinamento, é autopercepção, é autoconhecimento positivo. Você vai parar e pensar assim, pô, peraí, estou muito chateada hoje. Como eu vou fazer com a minha emoção? Isso é a virtude da temperança, ela está relacionada com a inteligência emocional, mais Sim. especificamente voltada aí para essa questão da empatia, mas também especificamente para o autocontrole emocional. Oi, Luiz Roberto Lois da minha vida, meu amigo de adolescência, eu amo você. Gente, Olha, tá vendo? Olha só, a minha vontade é ir lá em São Paulo, em Itu, dar um beijo, um abraço no Lois, que eu não vejo há 20 anos. Mas ele caramba, apareceu 20 aí, 20 anos. anos. Ele apareceu aí, então, Lois, receba o meu afeto. Isso Olha, é ele respondeu carinho também. também. Somos muito amigos. Esse cara é um cantor de mão cheia. Ele interpreta Simone como ninguém, né? Olha que legal. Muito Ele bom. é demais. Ele é um amigo do coração mesmo. Então você vê que a temperança, ela ajuda a gente a ter prudência, a ter humildade, a ter autocontrole. KKK, né, Luiz? É ter autocontrole nessa situação que se a gente deixar, a gente entra em pânico. A gente É, pira a cabeça, gente. A gente acha que vai morrer hoje, vai contaminar todo mundo. Não pode botar o nariz na janela do carro. Não, não é assim, calma. é, é. A gente pode se preocupar com tudo que está acontecendo, mas não precisa ficar vibrando no medo, né? Não, 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 não. A cultura do medo adoece. A É, cultura do pânico enlouquece a gente. Então é, vamos ter temperança. Calma. Se você não sabe o que fazer agora, calma, que as coisas vão entrar nos eixos. Isso é ter as forças de caráter, os traços pessoais relacionados ao equilíbrio emocional funcionando bem. E hoje é muito importante que a gente tenha, né, é. Claudinha? A gente precisa se asserenar.
para a É. vida. Por quê? Uma coisa que você estava falando, né, da questão da virtude de temperança, né, que é da inteligência emocional, realmente, e não é fácil, né? Então, uma dica que eu sempre dou para quem não tem esse autocontrole, não sabe entender o que está acontecendo com você e tal, né, não tem essa inteligência emocional, chegou no fim do dia, pega um papel, um caderninho, ó, eu estou aqui com um caderninho. Anota como foi seu dia, né? O que aconteceu no seu dia? E tenta pensar como é que você estava na hora. Nossa, na hora que tocou esse interfone e que eu me irritei, eu estava fazendo o quê? Por que eu me irritei? Eu O que estava que assistindo alguma aconteceu? coisa? O que gerou? Qual foi a origem? Sim, E isso você já vai treinando a sua mente a ter esse hábito novo, difícil, mas é hábito, possível. se enxergando e ir se entendendo e ir se autocontrolando aos pouquinhos, né? Isso aí, é isso aí. Veja só, eu também perco o controle, Claudinha também, Com né? certeza. O mundo perde o controle, perde o controle. Até os monges perdem o controle, só que ele já tem esse elástico mais esticado, mais fácil de ir e voltar, de ir e voltar. Então, nesse momento de muita angústia, sofrimento, ansiedade, estresse, para que você consiga colocar a temperança, a virtude da temperança funcionando, a humildade, a prudência, o autocontrole e o perdão, né? Vamos tentar perdoar aí quem fez essa merda com a gente? Vamos trabalhar o perdão aí, né? Porque, pô, Até o auto-perdão, né, Ana? Porque às pois vezes é, perdão hétero e alto. a gente fica achando que a culpa é só do mundo lá fora, mas o Não, que você está se culpando diariamente, né? Porque deve ter muitas pessoas se culpando de não estou sendo produtivo. Ah, meu Deus, eu quis dormir hoje. Meu nossa Deus, eu não senhora! falei com a minha mãe, não liguei, não fiz isso, não, ainda fui no mercado e fui sem máscara e fui. Gente, Sim, vamos sim. praticar o É isso auto-perdão. que eu falo, gente, ó. Eu costumo dizer, inspira coisa boa, inspira tranquilidade, calma e solta a raiva, solta o estresse, solta o porco espinho que está te espetando aí. E essa é uma maneira de você voltar de novo na temperança e conseguir minimizar e diminuir os ânimos que estiverem aí alterados, né? Essa é uma Posso, força posso dar uma de... dica do que eu Claro. faço? Ah, Eu, às vezes, eu estou muito irritada, angustiada, estressada. Devia ter feito isso ontem de noite para ver se eu dormia. Eu às vezes tomo a um gente não banho. lembra, né? É, é que eu estava tão cansada que eu queria dormir, sabe? Então, teimei em ficar Apagar. dormindo em vez de levantar e fazer o que eu faço. Aham. Mas, às vezes, eu tomo um banho e fico só embaixo da água, pensando nessa energia da limpeza e pensando, estou me limpando de tudo que não presta, estou me limpando de tudo que não presta, estou Deixa me que a água perdoando, estou me leva. perdoando. E a água vai levando, eu termino do banho, que maravilha. Bom, né? Você está falando, eu me lembrei da teoria da autocompaixão, da teoria da compaixão, né? Que é uma teoria belíssima e que aí converge, casa, bebe na água da temperança e do perdão. Gente, é muito mais fácil a gente perdoar uma outra pessoa do que a gente É, se perdoar. Nós é. somos algozes de nós mesmos e isso é bem complicado. Isso faz com que a gente trave, com que a gente não produza, com que a gente procrastine, faz com que a gente fique muito mal. Então, praticar a autocompaixão ela é muito importante porque ela vai elevar a tua autoestima, o alto valor, melhorar a tua autoimagem, fazer com que você também consiga ter mais autoconfiança. Então, olha para você com olhos de misericórdia. E isso ajuda Maravilhosa essa muito palavra. a gente melhorar. A temperança, ela é uma virtude da misericórdia, né? Porque ela está Verdade. falando só de coisas que faz com que você tenha equilíbrio É, emocional. Então é é. esplêndida.
É muito legal. E quando a gente trabalha isso, por exemplo, em equipes, em organizações, né? Eu utilizo muito o jogo que eu criei nas organizações, tanto em escolas quanto em empresas mesmo, para trabalhar o assessment de forças de caráter, forças pessoais, e eu uso muito porque ele é muito divertido, o jogo, e aí faz com que as pessoas riem, e elas começam a olhar para tudo isso de uma forma diferente. E a gamificação é um processo que ajuda a gente a aprender as coisas com muito mais facilidade, né? Então, Verdade. trabalhar, por exemplo, perdão numa equipe. Pô, o líder chegou, falou comigo de forma ríspida. Eu não vou ser bobo, não. Também a hora que eu puder, vou lá na jugular, nos dois olhos dele, vou furar os olhos dele. A gente trabalha o perdão pessoal próprio e o perdão em relação ao outro. Então você vê como que a psicologia positiva ela vem imprimindo na nossa vida um olhar de amor, um olhar de bondade, de esperança, de otimismo, de misericórdia, né? De empatia, né? De empatia, cara, de empatia, que vai fazendo você olhar o outro e o mundo com um olhar de fato diferente. Eu digo que assim, a lente está embaçada, a gente vai lá, lava e põe a lente e vê de formas diferentes. E esse trocar da lente, esse limpar a lente, também converge muito para a transcendência, que é a sexta Sim. virtude aí das Eu forças de adoro essa. que ela é assim magnânima também, né? Todas são magnânimas entre si e elas dançam uma ciranda muito legal na gente, dentro da virtude da transcendência, que é a virtude voltada para aquilo que existe de bonito no mundo e no outro e em nós mesmos. A gente vai ter aí a apreciação da beleza e da excelência, para olhar a beleza da vida. Eu sou conectada com a natureza, estou tendo a oportunidade de passar a quarentena, grande parte da quarentena, no meu sítio, um sítio pequenininho, mas que tem borboleta, que tem joaninha, que tem galinha, que tem flores, que tem sol, ar puro. Ai, só de falar eu respirei tudo aquilo, vi tudo aquilo, né? Que delícia! Sabe que a percepção da beleza é a minha primeira força? A minha é a segunda. A minha é a segunda. A A, minha a primeira minha... força é a criatividade. Ai, que legal! Tá É, aí o jogo, né? né? Eu sou muito criativa mesmo e eu tenho essa facilidade. E eu tenho um talento, falando sobre os pontos fortes, existe um livro, gente, que se chama Talentos e... como é que é o nome? Conhecendo seus pontos fortes, né? Pode ser. De quem é? Do Buckingham. Eu acho que Clifton é e conhecendo. Buckingham. É, Eu acho que era. tem o 1 e o 2. Se eu estiver falando o nome errado, me perdoe, porque me falhou agora. Conheça seus pontos fortes. Deixa eu catar aqui na internet, estou com o computador aqui embaixo. Peraí. Tá bom, vê Mas aí vai então falando. para me socorrer. Esse livro vai falar dos 35 talentos. Eu tenho um talento que Pode falando. não, sumiu da minha cabeça. Pensamento estratégico, lembrei. E o pensamento estratégico está totalmente alinhado com a força da criatividade também, né? Mas aí Como que é o falando, nome do autor? Marcus Buckingham Tá. É e o Clifton. Descubra Seus Pontos Descubra seus Fortes. pontos fortes. Não é conheça seus pontos fortes, gente, perdão. É descubra seus pontos fortes. Tem o 1 e o Maravilhoso. 2. E É do atrás Mark dele tem uma Buckingham e do raspadinha. Donald Clifton. Isso, Donald Clifton e Marcus Buckingham. E atrás dele aí tem uma tarjetinha que você raspa e faz seu teste. Nessa transcendência, a gente tem a gratidão, tem o humor e tem também a espiritualidade, ou seja, forças que vão nos conectar com algo superior. Seja Deus, seja o universo, seja a energia. Oi, Verônica. Beijo, minha querida. Seja bem-vinda aí. Oi, Verônica! Uma Tudo bom? amiga muito querida também. Segunda-feira eu vou fazer uma live com ela. Ai, que Ela legal! Lá chegou no aqui nosso em grupo, né, cima. do Leituras Psi. Indiquei você lá como consteladora.
Linda! Já atendi 3 pessoas, você acredita? Bacana, você merece, você é merecedora, né? Então, hoje, Claudinha, o que eu tenho aqui, eu gostaria mesmo assim de frisar é a gratidão. Porque a Sim. gratidão e a espiritualidade, a fé, né? Seja fé no que for, gente. Eu não estou falando só de fé em Deus, não. Eu estou falando de fé no outro, fé em você, fé na energia, fé no mundo, na espiritualidade. Seja a crença que for. Oi, Elma! Ai, que bom receber você aqui. Nossa, saudades. Beijo. Ela é especialista em psicologia positiva, tem um trabalho muito bacana nas organizações. A Elma é uma Ai, que pessoa muito legal. competente também. Então, Prazer, assim, bem-vinda. isso aí. A gratidão, gente, uma dica para vocês viverem um pouco mais de emoções positivas, aumentar aí esse termômetro de emoções positivas, é você fazer, por exemplo, um diário da gratidão. Você pode pegar todo dia à noite, anotar o que eu fui grata hoje, o que aconteceu de legal hoje comigo. Aí você anota acontecimentos simples, coisas simples. Ah, eu fiz uma comidinha maravilhosa, eu rendi no trabalho. Ah, eu consegui conectar com uma amiga muito querida, ajudei meu filho na tarefa. Eu vim fazer essa live com a Claudinha, Ah, foi bom eu ia falar isso demais, agora, live Ana. né? Aí você anota lá e eu ainda acrescento mais ainda. Eu peço para as pessoas colocarem assim, qual é a emoção que me conecta com isso que foi bom. Aí você escreve a emoção ali, alegria, felicidade, força, ânimo, vontade de viver. Você vai e anota ali. E aí todos os dias você faz o seu diário da gratidão e lê aquilo. E de vez em quando folheia para você ver como que a sua vida é abundante. Como que você é capaz de enxergar coisas boas na sua vida, apesar da adversidade. Problema, adversidade, conflito, estresse, sempre vamos ter. Faz parte da nossa vida, não dá para negar, né? Mas E a eu gente acredito que precisa. só vem para a gente resolver aquilo que a gente pode ter capacidade de resolver. Então, é menos um problema. Não é? Isso não é problema, é solução. Você só precisa É, buscar isso dentro de você, né? é só uma E questão para a gente resolver, né? é o ângulo, né? É, É o olhar. exatamente. Sabe aqueles óculos que sai um olho assim com a bolinha? Faz assim, Sei. volta para você, né? Vê o que você tem de bom aí. Anota no papelzinho, mais uma dica. Anota no papelzinho aí. Quais são as minhas características que eu gosto, que eu acho legal? Pergunta às pessoas, fulano, cicrano, o que você acha legal em mim? Faz isso, anota, para você Muito bom. ampliar o teu autoconhecimento, para você descobrir no que você faz bem. Tem uma coisa que eu faço comigo, que é para eu me presentear, que é para eu, na verdade, me auto-reconhecer, né? Aham. Elogiar, mas o elogio de uma forma muito diferenciada. Quando eu faço uma coisa legal, quando eu tenho um insight, quando eu crio uma coisa muito legal, eu falo em voz alta para mim. Cara, tu é muito foda. Pô, você é demais. Muito legal. Parabéns para mim. Eu sou boa nisso, hein? Eu costumo me auto-afirmar dessa maneira. E não é para eu ser melhor do que ninguém. É porque eu estou reconhecendo o que eu tenho de bom, né? E hoje, na quarentena, vai ser muito importante que você veja que o que você tem de bom te trouxe a gozo. É porque você já lida com essas forças pessoais, só que não tem consciência, né? É verdade. É E verdade. aí, hoje, você está no dia de hoje, na posição que está, no lugar que está, primeiramente porque deve estar ali. É um lugar feito para você. E segundamente, porque você tem superpoderes que te trouxeram até ali. Agora, imagina que isso tudo aconteceu sem você ter conhecimento. E quando você tiver o autoconhecimento disso? Você vai A gente longe. vai
a gente vai voltar, porque faltam 20 segundos. Então, Ok, vamos fechar e vamos voltar, ok. Estarei tá? aqui. Gente, não sai daí não. Enquanto Volta isso, aqui, envia essa gente. live aí para um monte de pessoas. Vamos continuar falando sobre coisas boas. De volta. Hoje também acabou o tempo da live. A gente ainda tem muitas coisas para falar. Então, vou esperar a Ana Clara aparecer aqui de volta para a gente continuar por mais ou menos mais um pouquinho, mais uns 15 minutinhos, uns 20 minutinhos. Então, voltem aí para a gente continuar esse papo tão gostoso de psicologia positiva, falando sobre as forças de caráter, né? As forças e as virtudes que todos nós temos. Deixa eu ver se ela já está entrando. Oi, Verônica. Muito bem. Ué, vou te chamar aqui, vou te chamar aqui. Oi, Pronto. eu de volta. E vamos que Esse assunto é vamos. tão gostoso, né? Que a gente vai falando, vai falando. É, e vai indo em frente, vai indo Isso em aí. frente. Eu tinha colocado antes aqui, aí eu ia falar isso, mas há tempo, o endereço do site do Via Institute, para quem Ah, quiser fazer o seu importante. teste das forças de caráter e identificar quais são as suas, né? Qual é a ordem delas, né? Sim, É bem interessante. É gratuito. Você pode escolher a língua que você vai fazer, então você pode fazer em português. É muito isso legal. aí. Vamos lá, vamos fazer e vamos conversar sobre tudo isso. Olha A só, gente já falou então sobre as virtudes, né? Sabedoria, virtude, humanidade, isso, temperança e estava falando temperança. da transcendência, né? A gente falou da coragem, né? Não, a coragem. E a gente falou aqui da A falta gente agora estava na humanidade. transcendência. Isso. Isso, falta humanidade. A humanidade é uma Não, falta a virtude. justiça. Justiça que ficou faltando. É, a gente falou, se bem que eu acho que a gente falou também, né? Porque falou sobre trabalho de equipe, imparcialidade, Falamos liderança. sobre ter aí o equilíbrio, lidar com as pessoas, com a liderança, né? Mas a É. gente pode repassar aqui. A virtude da justiça, ela está, acho que a gente não falou mesmo, não, só comentou por alto assim. É. A virtude da justiça, ela está voltada, focada para a civilidade, para aquelas forças que faz com que a gente haja com cidadania, né? Então, ela vai ter aí como âncora três forças. Uma que é o trabalho em equipe, a outra que é a imparcialidade, a equidade, e aí a outra que é a liderança. O trabalho em equipe, gente, é uma força que é daquela pessoa que, assim, ela consegue conectar pessoas, ela consegue inspirar as pessoas a funcionar no grupo, tendo respeito mútuo, fazendo com que as pessoas participem de modo igualitário nesse grupo. Então, a equipe, o trabalho em equipe está relacionado com uma atitude colaborativa. Ela funciona, quem tem essa força, olha, trabalha em grupo com os pés nas costas. É algo que a pessoa domina. Já a imparcialidade, que é a capacidade de lidar com todo mundo de forma igualitária. É você lidar com as pessoas tendo como base a igualdade. Não se achar melhor do que ninguém. Também não ser pior.
né? É você ser igual. Todo mundo tem direitos iguais, todo mundo tem direito de ir e vir, as pessoas têm o direito de se sentir bem, se sentir mal, de serem como elas são. E a gente respeitar isso. Não existe É preto e o, branco, não existe pobre, não existe é o homem, não mulher. julgamento, né? É o não julgamento, é a suspensa, né? A suspensão do julgamento. E isso é muito importante para que a gente consiga lidar com as pessoas, por exemplo, dentro de casa agora, né? Uma hora um usa o computador, a outra hora o outro usa o computador. Uma hora o marido lava a louça, a esposa faz a comida. Tem sido meu esquema, né? E isso é dividir as tarefas de forma igualitária e isso é respeitar o outro também. E o trabalho em equipe, ele junta, né, aí também essa capacidade de ser imparcial. E também vai estar relacionada, a justiça está relacionada com a liderança, porque o líder é aquela pessoa que inspira as pessoas, né? Então ele é justo, sim. Ele sabe quando o sujeito acerta, sabe quando erra, ele equaliza as ações no seu time e ele carrega o time junto com ele. Ele não puxa o time, não, e nem empurra o time sozinho. É junto. Ele Ele faz junto. faz junto. É a ação que inspira. Liderar pela ação, né? Liderar Eu pelo acho que muito comportamento. a liderança no dia de hoje, a gente cada vez tem que também ser mais líder de você mesmo, né? Para você não ficar esperando muito o outro, o movimento do outro, para você entender essa questão, né, da imparcialidade, do respeito, né, do trabalhar em Isso. equipe e ir junto, né? Esse escolher ir junto é também se liderar, né? Sabe quem fala muito sobre a automotivação, né, que é a autoliderança, é o Daniel Goleman. É E verdade. a automotivação é um pilar da inteligência emocional para ele, que é você conseguir, diante de uma adversidade, espera lá, calma, deixa eu olhar, vamos lá, vamos fazer, né? E É, é ser resiliente, que é você, apesar de um atrito, apesar de um desgaste, você voltar à sua forma, beber água e engasguei. É você voltar à sua forma atual de funcionamento. Então, é muito sim. bacana também a virtude da justiça, né? Porque ela está muito relacionada ao grupo, às pessoas. E a virtude da humanidade? Gente, tem pouco para se falar sobre ela, né? Porque ela por si só, ela já se explica, ela já se faz entender. A virtude da humanidade é abundância em amor, é abundância do afeto, daquilo que tem de bom, que te conecta com o outro, que faz com que você cuide de si e cuide do outro. Olha que bacana. Aí a gente vai ter, então, a forma amor. Muitas famílias estão tendo que resgatar o amor, né? Viver dentro de casa Casais, o né? tempo inteiro não é fácil, não é uma missão fácil, né? Casais também, né, Ana? Os O índice de casais, divórcio a gente tem tem tido um aumentado. número Então, aumentado de divórcio, então trabalhar e desenvolver a força de caráter do amor vai ajudar você a se reconectar com o outro, né? A se manter perto do outro, fazer essa conexão. E o amor é uma força tão poderosa porque ela é a lei da reciprocidade. Se eu amo, na grande maioria das vezes, eu também sou amada. Agora, se eu não amo, se eu provoco ódio no outro, eu vou receber isso também, né? Mas como a gente está falando aqui sobre o aspecto positivo do ser humano, vamos pensar que o amor é o que dá liga nas relações. Então, não pode faltar, né? é. E aí, eu Engraçado você estendo falar isso... sobre isso. Na Ah, segunda-feira, na live do meu aniversário, eu decidi falar sobre as 10 emoções positivas, né? E a última, a legal. gente sabe que é o amor, né? E eu falo Isso. muito sobre o amor, não o amor romântico, né? O amor carnal, homem e mulher, etc, né? É aquele amor próprio, né? Primeiro o amor próprio, depois o amor pelo outro, que pode ser o amor fraterno, sim, né? Por Sim, favor.
Sim, pelo amor de Deus, né? Como eu sou aqui temente a Deus, estou eu falando pelo amor de Deus, isso aí. Porque olha só a conexão que isso faz na mente da gente. Olha como que a mente é, né? Quem acredita em Deus, acredita e aprendeu que ele tem um amor infinito. E aí, quando eu falo pelo amor de Deus, é pelo amor infinito que eu estou falando, né? Vamos buscar esse laço com amor infinito, com amor que faz a gente crescer para dentro e para fora. E o mundo está precisando muito de amor. Muito. O mundo está muito carente dessa força de caráter, né? Sabe, engraçado, né? Quando tem o Ho Oponopono, né? Que são Sim, meditações, são as frases, né? Eu digo que o Ho Oponopono é um mantra do perdão, né? Que as frases são: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. muito Quando bacana. as pessoas escutam a terceira frase do eu te amo, não vou falar para fulana que eu amo, não, porque eu não amo. Não, mas não é um amor carnal, não é um amor romantizado, é um amor fraternal, né? E aí eu sempre falo, não querendo falar em religião, mas falando, Jesus, se você acredita que ele existiu ou não, ele dizia, né? Amai-vos uns aos outros. E não era um amor romantizado carnal, era um amor fraternal, de ter esse olhar humano, né? Isso que a gente está falando na virtude humanidade, né? O amor, a bondade, né? Isso Que a aí. gente fala tanto também na temperança, né? Do Que também perdão, do fala do autocontrole, tá perdão, tudo ligado, né? E é o autocontrole. amor, gente. O que é Sim, o amor, né? a grande sacada é que todas as virtudes e as 24 forças, elas são interligadas. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar sobre a bondade, que é uma outra força de caráter da humanidade. A bondade, que está relacionada aí à generosidade, bondade, né? Aquela frase, gentileza gera gentileza. Eu fiz uma coisa muito simples. Eu tenho muitas tias muito maduras. Então, todas acima de 70, a grande maioria, né? E assim, algumas não têm filhos, e aí nós, sobrinhos, amparamos, né? E aí passei assim, a rua do meu sítio para exatamente no portão da minha tia, passa ali. Aí virei para ela, que se chama Ana, falei assim: tia Ana, eu tô indo no mercado para mim, você quer alguma coisa? Aí ela disse: eu quero, espera aí. Eu falei: não, manda pro meu WhatsApp, porque ela é uma coroinha assim moderna. Aí mandou pro meu WhatsApp, eu comprei as coisas para ela. Cheguei com máscara e tal, com a sacolinha dela. Falei: aqui, toma, tia Ana. Aí ela disse assim para mim, extremamente emocionada, isso foi lindo. Eu acho que assim não consigo esquecer o rosto dela. Ela disse assim para mim, com os olhos marejados de lágrimas. Ela falou assim: Ana Clara. Não, ela me chama de Clarinha. Clarinha, a minha vontade agora é te dar um abraço tão carinhoso, porque você foi tão carinhosa comigo, né? Isso é generosidade, isso é bondade. E eu tenho certeza que cada pessoa que está passando aqui na live, que vai assistir essa Sim. live depois, também tem atitudes assim. Seja com um animal, seja com uma árvore, seja com o mundo, seja com você mesmo, seja com quem está do teu lado. Em vários momentos você tem atos de bondade, né? Sim. E se você prestar atenção nelas, nesses atos, na bondade, você pode praticar ainda muito, muito, muito mais. É. Imagina a corrente de bondade, de prosperidade, de abundância, de positividade, de boas vibrações que você vai estar emanando para o mundo. Então, a bondade, a gentileza é doar-se para o outro, né? É. Eu E falo fazer que isso de a gente forma livre, sabe, sem a esperar gente o sabe retorno. tudo isso na teoria, né? A gente tem só que colocar em prática, né? E eu tô vendo Isso. esse movimento de shows, doação, empresas doando, pessoas doando. Nossa, gente, Gente, olha acho que que o mundo maravilha nunca foi isso. tão bondoso. As pessoas no mundo, né, corrigindo a minha frase que está errada, acho que as pessoas no mundo nunca foram tão bondosas assim nos últimos
séculos, nos últimos anos, né? Séculos não, Você mas sabe, décadas. eu já falei isso aqui uma outra vez, mas, enfim, é uma mensagem de um espírito, né? Eu sou espiritualista, né? Na verdade, sou um bandista, e recebemos uma mensagem de espíritos dizendo sobre esse momento. E o que eu achei incrível foi que esse momento que a gente está passando, ele veio totalmente para a gente passar por emoções positivas, porque o que ele fala na mensagem é que isso tudo poderia ter acontecido através de uma guerra, Sim, né? E que seria, o que a gente estaria emanando numa guerra, né? A violência, o ódio, a raiva, sangue. né? O ódio contra o outro, né? Na verdade, a gente está passando por uma questão invisível, que a gente não tem o conhecimento, ninguém tem o conhecimento, então a gente está tendo que ter um olhar positivo sobre isso em relação ao mundo, ao próximo, né? Estamos o mundo inteiro passando pela mesma situação, não é uma coisa específica entre países, mas é o mundo inteiro. E a gente está tendo que botar um foco do amor, da cura, do olhar para o outro, da empatia, mas aquela empatia do sentir mesmo, né? Então, assim, eu nem comentei É muito sobre a empatia sua racional, é empatia emocional, é do coração. emocional. Eu nem comentei quando você falou da sua tia, porque meus olhinhos encheram d'água, Eu então eu vi fiquei emocional. emocionada e fiquei me segurando. E hoje eu recebi um vídeo lindo, lindo, do hospital de campanha na Espanha. Um dos hospitais fechou porque já tratou, já curou. Eles fizeram um vídeo Olha. lindo, emocionante, com uma música incrível. Eu Ai, fiquei manda para mim chorando. depois. Ai, vou te mandar. É lindo, 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 lindo. Quer dizer, como a gente pode passar por coisas ruins, né? Que todo mundo sabe que realmente isso tudo que está passando é muito ruim, mas com o olhar do amor ao outro, né? De É, estarmos todos querendo realmente que isso passe para ficarmos bem, foco no amor, foco na é empatia. É isso isso aí, mesmo. Verônica, isso aí. Vamos ter empatia. Olha aqui que legal que a Lúcia, né? A Lúcia, Luciana. é Luciana? Acho que é É, Lúcia que está o aqui. ser é Luciana. importante, o ter É é uma uma consequência. consequência. Agora, o ter estava sendo o ser para inúmeras pessoas, é Isso verdade. aí. Vamos Oi, junto, Jô! Luciana. Beijo! Vamos junto, é isso, né? A gente está passando por um Vou momento colocar, Vê, vou colocar o vídeo lá. legal. A gente está passando por um momento onde o ser está precisando ser valorizado, né? E quando que a gente teria que desenvolver tanta inteligência social que é uma força de caráter da humanidade? Olha a convergência disso. Oi, Carla, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Estamos falando sobre forças de caráter. A inteligência social é a capacidade de saber as diferenças entre as pessoas, lidar com essas diferenças, ter esse autocontrole, entender a motivação das pessoas e conseguir se relacionar com todas essas demandas. Isso envolve 100% a empatia, né? Que é eu. Além de eu saber me colocar na emoção do outro, escanear a emoção do outro, eu também conseguir compreender o padrão de funcionamento do outro e respeitar. Então, a inteligência emocional, você vê, caraca, que insight que eu tive agora. Muito legal isso, né? O bicho é muito maneiro. Gente, falar de coisa boa traz coisa boa. Olha só. O Com que eu certeza. entendi e que a força da criatividade que existe em mim saltitou. Eu vou precisar um minutinho para anotar, senão eu perco isso da minha mente. Espera aí. Não sai daí não, gente. É muito rapidinho. Muito bom. Enquanto ela está pegando, eu vou botar aqui de novo o endereço do site do Via Institute para quem quiser fazer o seu teste das forças e virtudes de caráter. Lembrando, a gente já falou aqui no início, são 24 forças separadas em 6 virtudes.
As virtudes são sabedoria, humanidade, justiça, temperança, coragem, transcendência. Cada uma dessas virtudes tem os seus grupinhos, as suas características das forças. Então, vai lá nesse site, faz o Exatamente. teste, É, tem em eu quero português, até vai ser ótimo. endossar o teste que você está colocando aí, porque quem tiver interesse em fazer o teste, pode entrar em contato comigo aí no meu direct do focoebem.star, que eu tenho um link direto para você fazer a sua testagem e depois pode me procurar que eu te dou o suporte para fazer você entender melhor como essas forças funcionam em você. O E é muito feedback legal. positivo. Você vai adorar esse feedback positivo e eu vou ter o maior prazer de te ajudar a entender como que as suas fortalezas humanas funcionam. Bem, aí falando da interação delas, né? A gente tem, então, quando a pessoa faz o teste, quando você vai lá e faz o seu teste, seja através do meu link ou através do Via Survey aí direto, você vai ver que existem assim, o início da lista, e aí nós que trabalhamos, avaliamos os próprios criadores do teste das forças de caráter, consideram que as 5 primeiras forças da sua lista lá do teste são as suas forças de assinatura. Tá? O que são forças de assinatura? Mostram quem você é. É aquilo que você olha e pensa assim, caraca, eu sou isso mesmo, eu sou assim. E quando O as que você tem de pessoas... mais forte, né? Quando você pergunta às pessoas, você acha que isso tem a ver comigo? A pessoa vai te dizer, nossa, tô te vendo nisso, menina. Né? Então é muito bacana. E essas primeiras 5 forças, que são também chamadas de top 5, as top 5, as mais importantes, são as mais destacadas. São aquelas que você malha muito. Ou seja, quando você está numa academia, você cria músculo por quê? Trabalhou, doeu pra caramba, malhou muito e ele cresceu, né? Aquele tecido se rompe e ele estica. Por isso que quando você para de malhar, dá uma caidinha, né? Mas deixa para lá esse assunto da academia. Aí você Mas então é uma ótima metáfora, né? é. Aí você tem, então, essas 5 forças de caráter primeiras ali da lista, como sendo os seus traços, as suas forças pessoais mais utilizadas, tá? Às vezes você nem percebe que tem. Para mim, a criatividade é tão fácil, né? Assim, vem com tanta força em mim, não encontra tanta barreira, que eu, assim, quando eu descobri no teste, eu já fiz esse teste 2 vezes. Quando eu Eu descobri também. quando eu descobri no teste a minha primeira, que é a criatividade, falei, caramba, será que eu sou criativa mesmo? E aí fui pensar, e sim, eu sou criativa pra caramba, em vários aspectos. Então você vai reconhecer algumas prontamente e outras talvez você duvide se são mesmo as suas 5 primeiras, as mais trabalhadas em você. E aí você pode fazer alguns exercícios para descobrir se você faz aquilo mesmo com tanta facilidade ou não. Por exemplo, no exercício das forças de caráter, né? Eu peço lá para a pessoa, eu faço um RDPD das forças de caráter, que nada mais é do que um registro que você registra assim, data e hora. Aí pega aí uma folhinha, vai botando isso aí, ó. Data e hora. Oi, Lucimar, seja bem-vinda, minha querida. Tamo junto, hein? Ó, juntona. Você anota numa folhinha assim, faz colunas. Você anota na primeira data e hora, na segunda, situação, na terceira, o seu comportamento, sua atitude, e na outra, sua emoção. E na outra, uma nota de 0 a 10. Aí você vai fazer um inventário das suas forças de caráter. Aí, vamos supor que numa situação você coloque lá sua criatividade.
Vou dar o meu exemplo. Quando a gente estava falando de inteligência social, empatia, criatividade, eu tive um insight de um negócio que eu quero criar para mim. Eu descobri agora, na conversa com a Claudinha, que eu posso criar isso que eu quero criar. Então, eu vou lá e coloco, durante a live da Claudinha, eu tive esse insight de criar um mapa das forças de caráter diferenciado, online. Eu tenho até já um desenvolvedor que vai fazer essa parada aí para mim. Depois mando para vocês testarem para ver se prestou, se funcionou. Porque tem isso, a gente tem que colocar o negócio em prática para validar. Aí você põe lá, bom, em qual situação? Na live com a Claudinha. Qual foi o comportamento, atitude, o que aconteceu, o acontecimento? Insight sobre as forças de caráter. Tá. Qual foi a força de caráter que você acha que apareceu nesse momento? Criatividade. Qual é a emoção que você sentiu? Pô, fiquei mega feliz porque eu tive orgulhosa, uma ideia, orgulhosa, feliz, autoadmiração, autorreconhecimento, que eu sou boa mesmo nessa tal de criatividade. amor próprio. Amor próprio, felicidade, né? Bondade. Imagina quantas pessoas que vão poder acessar isso se der certo. Por enquanto é uma Vai dar ideia, certo. né? Uma ideia. Já deu certo. Sair do papel. Então, as forças de caráter, elas têm isso. Olha, quando elas são muito desenvolvidas, elas aparecem com facilidade. Mas nós temos forças medianamente desenvolvidas, que, na verdade, são forças situacionais. Elas acontecem no dia a dia para sustentar as forças mais importantes que você tem. Olha que bacana. Aí, elas normalmente vão aparecer lá no seu teste do número 5 até o número 14, 15. É mais ou menos por aí. 6 a 14, né? 6 a 14, porque tem gente que fala que as forças de assinatura vão do 1 a 7 também, né? Enfim. Varia um pouco, né? Então, vai lá de 5, 6, 7 a 14, 15, 16. Tem aí uma manobra que se faz. Essas são forças situacionais que vão te ajudar, que vão ser o degrau, o trampolim para suas forças 5 primeiras serem muito atuantes em você. E tem as forças subdesenvolvidas. Essa vai exigir MOOC para você. Aí a gente, quando na minha primeira formação, na minha primeira pós em psicologia positiva, a gente está treinado a olhar para o ruim primeiro, né? A maioria pegou o teste, foi lá na hashtag 24. Qual é a minha pior força de caráter? Qual é a tua, Claudinha? Tu lembra? A minha pior, eu não lembro. Eu acho que da primeira vez era autocontrole, mas agora não é mais. Eu não sei, não lembro mais qual é a pior. Eu vou ter que abrir aqui de novo, que eu fechei. Porque eu não olho pro pior, não. Eu olho sempre até as 10. Entendi. Eu tive, assim, a pior, que foi a prudência, gente. É? Será que foi a minha também? Deixa eu abrir aqui de novo. Impulsiva, né? Sim. Eu sou impulsiva. A minha era o autocontrole. O criativo, ele é impulsivo, cara. Porque ele pensa, ele já quer sair fazendo, né? E eu tenho... Executor, né? Executor total, né? Pois é. E eu ainda tenho o talento, coitado das pessoas, gente, que estão perto de mim. Olha só. Eu ainda tenho o talento da ativação. Sim. E aí, se eu não tiver cuidado, prudência, exercitando a prudência, eu passo em cima dos outros igual um rolo compressor. Peço desculpas para quem eu já passei por cima. Não é intenção, tá? É porque tá muito dentro. Então, essa foi a minha 24. E eu exercitei... Vou olhar aqui, tô entrando aqui de novo. Vou olhar. Eu exercitei bastante para conseguir ter aí um autocontrole, né? Uma temperança aí nessa falta de prudência que eu tinha. Eu falava o que vinha à cabeça, eu agia, não esperava ninguém agir. Imagina isso numa equipe.
eu ia Não detonar tá? a minha equipe. Não ia funcionar, né? Tá rindo, né, Verônica? Perdão, minha amiga. Falando do perdão, a minha força do Olha, perdão... continua sendo o autocontrole. Ah, é? Então vamos exercitar essa temperança. Nós estamos ferradas com a temperança, né? Não, você sabe que não, pegando aqui, eu não tenho os meus 10, né? O primeiro, engraçado, a minha prudência, que é da temperança, é a 10ª. Mas Aham. é a única que aparece. Ah, é? Entendi. Entre os 10 que eu anotei, né? Mas uma coisa que Entendi. você falou que eu acho muito interessante, né? Para que serve, né, as forças de caráter, né? As forças e as virtudes? Para você conhecer um pouco mais você, para você É identificar autoconhecimento positivo. aquilo que você realmente é muito bom e falar, nossa, é verdade. Aquilo que a gente está no meio do caminho, poxa, mas eu queria ter um pouquinho mais disso aqui. Como é que eu posso fazer para Isso. melhorar isso aqui? E o que está lá na hashtag 24, último lugar, caramba, tem que trabalhar isso, vamos ver Socorro, gente. como é que é o meu dia a dia, o que estou fazendo de errado, né? Como é que eu posso melhorar e tal. E aí você pode realmente ver o que dessa lista toda para o seu dia a dia, para o seu trabalho, com as pessoas, o que você quer realmente melhorar, o que é importante na sua dia. Então você falou, né? A prudência dentro de uma equipe, realmente você tem que ter um pouco mais de prudência para você não Sim. sair atropelando a sua equipe, né? Atropelando. Ainda Senão você mais, vira Ana, executor e tubarão. ainda mais quando você não é a chefe da equipe, né? Aconteceu algumas vezes comigo isso, sabe? Para e Porque pensa, eu já vi as exato. coisas, eu já vi as coisas, já queria fazer, já resolvia. Mais do E que o líder, mais do que o gestor, que o chefe, né? Ai, não ia dar isso, certo. isso. E ainda mais quando Verônica, eu um tive uma beijo. Você é uma chefe, linda. eu tive uma chefe que ela não sabia nem o que era provisionar custos. Dentro de uma Uhum. empresa, numa área de marketing, que tinha campanhas para serem Não tem feitas. como não fazer essa previsibilidade, né? Então, eu realmente eu me perdoo por não ter tido prudência nessa época, porque era uma coisa que eu precisava para poder realmente agilizar, né? Mas eu queria falar uma coisa, que no meu Hum, primeiro teste, olha que curiosidade, né? Eu fiz em agosto de 2018. As minhas 5 forças de assinatura eram gratidão, honestidade, esperança, humor e perspectiva. E aí, um ano depois, eu fiz de novo. E aí, gratidão, honestidade e esperança continuaram uma atrás do se outro, só manter. que mantiveram, só que ocuparam o segundo, o terceiro e o quarto lugar. A primeira passou a ser a apreciação da beleza, porque ela era a minha 8ª, e eu falei, nossa, mas eu preciso ter um olhar melhor para esse mundo, né? Para as coisas, para o que está acontecendo. E eu trabalhei muito isso, e ela passou a ser minha primeira força. E a Bacana. outra força que eu queria trabalhar era a bondade. E ela Hum. veio para o 5º lugar. Então, eu estou muito curiosa porque eu gosto de fazer o teste de ano em ano, desde que eu comecei a fazer, Ah, para então ver isso é muito realmente, legal, porque vai para ser ver um realmente o seu sinalizador desempenho, do né? seu desenvolvimento pessoal, né? É, Na primeira vez que eu fiz, a minha força de caráter, perdão, foi 19ª, tá? E aí, falando no curso de pós-graduação em psicologia positiva, falando sobre perdão, eu quis exercitar o perdão. E eu consegui perdoar um fato de um abuso sexual que eu sofri na infância, sim, né? E durante um maravilha. tempo eu fiquei ali, bom, hoje eu vou perdoar mais do que eu perdoei ontem. Hoje eu vou evoluir mais do que eu evoluí ontem no perdão.
E aí a minha força subiu e subiu com poder mesmo, né? E isso traz libertação. Oi, Carol, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Isso traz libertação, isso traz amor próprio, isso faz com que você traga, viva a bondade, lide com a outra pessoa de uma forma completamente diferente, né? Tão diferente que eu estou falando sobre isso de uma forma muito tranquila para mim. Então, as forças de caráter, elas são aliadas para você viver e ter uma vida muito melhor, ter uma vida mais feliz, viver mais emoções positivas. Esse inventário que eu disse aí para vocês colocarem, fazerem essas colunas, nada mais é do que uma forma de você monitorar, de você aumentar o seu score nessas forças de caráter. E eu ainda sugiro que você pegue uma força de caráter mega desenvolvida e também trabalhe uma força de caráter medianamente desenvolvida ou aquela subdesenvolvida. O ideal é que a gente trabalhe somente 2 forças de caráter por vez. Por quê? Porque senão fica muita informações e você se perde. Então é importante que você aí trabalhe 2 forças de caráter. Para você ver a diferença, eu sempre indico que você pegue uma que você tem muito forte e a outra que você desenvolve medianamente ou é subdesenvolvida. E aí a gente não pode esquecer de falar aqui sobre o underusing e o overusing, né? Porque, gente, otimismo demais também faz mal, né? Que a gente falou lá no início do outro bloco. Otimismo demais também faz mal. Esperança demais também faz mal. Alegria demais também faz mal. Bondade em excesso também faz mal. Isso é um overuse, ou seja, você é tão forte naquela força, você usa tanto aquilo que você nem percebe que existe um exagero nisso. E aí isso pode te trazer alguns prejuízos. Por exemplo, você, sei lá, vou exagerar para você ver, você doar o seu carro para uma pessoa que está passando ali na rua. Ai, você é bondosa. Isso é uma Você bondade. perde a noção, né? Você perde a noção do real. Você tira os pés dos princípios da realidade que o querido Freud falava, né? A gente tem que ter o pé fincado na realidade, com amor no coração, com bondade, tá? E também tem o caso do underusing, que é aquela força de caráter que você não usa nunca, que você não vitamina ela tá lá sempre encolhida. Então, vamos lá, vamos ver o que você tem que não está tão fortalecido e desenvolva isso para que isso se expanda e você tenha os benefícios. Todos esses aí que eu fui denominando, fui falando aqui para vocês durante essa live aí, o primeiro bloco que a gente explicou cada uma das forças de caráter, né? E esse é um trabalho que serve para quê, gente? Para que eu estou falando isso tudo? Para que os cobras, os caras, os cientistas estudaram isso e criaram um teste? Vocês querem saber de uma coisa? Quem é da psicologia vai saber, mas quem não é também vai entender, que é o seguinte: existe o CID-10, que é um livro, um código de doenças internacionais. Tem ele no Google e tem ele em forma de livro, em forma física. Ali estão catalogados todos os transtornos mentais, psicológicos, todos os transtornos neurológicos, tá? É uma bíblia dos problemas, mas que nos sinaliza para identificar, fazer diagnóstico e tudo. Marcus Buckingham e Clifton, Ronald Clifton, fizeram o quê? Donald Clifton fizeram o quê? Eles estudaram, descobriram que tinham aí todas essas virtudes e forças de caráter. Eles criaram um mecanismo, os caras são muito inteligentes. Criaram um mecanismo para avaliar o seu CID-10 do bem, ou seja, eles catalogaram tudo aquilo que nós temos de bom dentro dessas 6 virtudes e 24 forças de caráter. Então, eles criaram
um código que é personalizado, cara. Eu desenvolvi as minhas de uma maneira, você de outra, Claudinha de outro, Mundo de outra. E aí, com isso, nós temos um DNA que não é o DNA genético, é o DNA de atitude, de pensamento, de forma de sentir a vida. E isso é bárbaro. E a É maravilhoso, né? psicologia é que traz isso pra gente. É mágico? Claro que não. Isso dá um trabalho desgraçado para fazer, gente. A gente tem que dia a suar a dia. camisa. A gente tem que se comprometer em fazer o negócio. A gente precisa perseguir essa meta. A gente precisa também... Oi, Rafael, seja bem-vindo. A gente precisa perseguir esse resultado, criar uma meta, né? Ah, eu vou perdoar. Então, durante um tempo, eu fiquei ali trabalhando perdão, trabalhando a ideia, trabalhando as emoções que me ajudavam a perdoar. Por quê? Porque eu queria seguir em frente, largar aquela pedra lá para trás e seguir em frente, né? E porque isso fazia sentido para você, né? Você Total. queria não carregar mais aquela bagagem que não era sua, né? Isso, podia ser um chefe, né? Podia ser qualquer coisa. Um acidente de carro que eu tivesse sofrido, uma briga com qualquer pessoa. Pode ser qualquer coisa. Você escolhe o que você quer perdoar. A si mesmo e ao outro, né? E aí os caras inteligentíssimos catalogaram as nossas forças pessoais. E agora imagina se você já é bom no que faz, porque você deve ser bom no que faz. Imagina se você, que já é bom no que faz, sem ter consciência das suas 24 forças e das suas 5 primeiras forças, imagina tendo. Cara, não tem para ninguém. Não tem para ninguém no seguinte sentido. Não é que isso vai tornar você um astro de Hollywood. Não. Isso torna você um astro da sua vida. É diferente. Isso vai fazer com que você se perceba de uma maneira fodástica, de uma maneira bacana, de uma maneira boa, funcional. Quando eu digo fodástico, entenda que eu estou dizendo funcional. Vai ser a sua melhor versão. É isso aí. Sua melhor versão. Caminhar o seu caminho. Isso. E a sua essência. Isso aí. Isso é muito legal. Eu tenho uma coisa engraçada para contar. Que se eu soubesse que honestidade era uma das minhas forças de assinatura na época, eu estaria tão tranquila na época, porque eu trabalhava numa empresa, não vou falar detalhes, claro. E a pessoa da área de projetos tirou férias, e eu era do marketing, e aí a minha chefe, que também era chefe dela, mandou eu fazer resolver uma questão que era dela, mas como ela estava de férias, eu que ia ter que fazer. E o que ela queria que eu fizesse era, para mim, super antiético, super desonesto. Seus valores. E feria absurdamente. Mas isso foi em 2013. Eu nem tinha noção ainda da psicologia positiva, das forças e virtudes, de qual eram minhas 5 forças de assinatura. E a honestidade, ela tá presente na minha assinatura desde sempre. Então. E se confirmou. E eu entendo totalmente por que isso, por causa da minha educação, da minha formação, da minha vida toda, do meu que você teve de pai e mãe, da sua história. Exatamente. Pautada na honestidade. E aí, Ana, sabe o que aconteceu? A menina tirou 30 dias de férias. Eu passei 30 dias sofrendo, estressada, mal-humorada, angustiada, com medo de não fazer e perder o emprego, e sofrendo com aquilo. E se eu tivesse identificado na época, né? O se não existe, óbvio, não é isso. Mas pensando assim na funcionalidade das forças, né? Se eu soubesse, não, eu acho isso errado. Honestidade, eu sei que é top 5 nas minhas forças de caráter. Então, ou eu faço logo e me livro, ou eu falo, não vou fazer, não concordo. Você tem e arco com as consequências.
E eu fiquei 30 dias na sofrência. Quando ela voltou de férias, eu falei: toma, é Toma seu. que o filho é Não teu. fiz, não consegui, não entendi, sabe? E Aham. aí, depois que eu descobri, eu falei: gente. Então, eu sempre conto esse episódio porque foi muito marcante. Foram 30 dias de sofrimento. Então, se você puder fazer esse teste, quem está ouvindo, para se conhecer Faça, um pouco faça. mais. E aí, você tem condições de ler um pouquinho mais sobre os testes. Não achou material? Fala comigo, fala com a Ana. A Ana tem um jogo Isso, lindo, lindo, lindo. Tem, sabe? A gente tem muito conhecimento para ajudar, né? isso Então, aí. vamos ter esse feedback positivo sobre quem você é, sobre as suas forças, suas virtudes, para a gente usar isso em nosso favor, para parar de ter sofrências desgastantes que podiam me levar à depressão, à ansiedade. Eu me lembro muito bem de ter um dia que eu falei: eu não quero ir trabalhar hoje, eu não quero. Uhum, E era por uhum. isso, porque eu não queria. Eu tinha que ter uma reunião com essa chefe, eu não queria ter que falar para ela que eu não tinha feito, Então, sabe? Então, quando olha. você conhece as suas forças de assinatura, lembrando aí, Luíse, faz o teste, vai lá no meu direct, me pede o link do teste que eu vou te passar. É muito bacana. Depois eu vou Muito te legal. orientar, eu vou te dar uma aula de mentoria sobre o teste das forças de caráter. Você vai amar. E quem mais estiver passando aí e tiver um interesse em fazer o teste, eu me comprometo em fazer um encontro de mentoria para te dar orientação a respeito do teste das forças de caráter. Então, Olha o que aí que que acontece? maravilhosidade. Pois é, já está rolando aí, ó. É isso É. aí. É a Você bondade, é você sabe, eu não ajudar as cheguei a comentar, pessoas. eu não Ah, cheguei a comentar isso com você. Eu tenho um produto digital que eu fiz via WhatsApp, que chama Senhora Felicidade, e que eu você falo me sobre a falou. felicidade, sobre o que é isso e tal. E eu fiz 2 turmas e depois não retomei. E eu falo muito sobre as forças de caráter. Ó. Também criei um link particular, mas é só para facilitar mesmo, né? Porque às vezes a pessoa Uhum. chega no site do Via e vê tanta informação e Tem está em inglês no primeiro dificuldade, às vezes tem momento. medo do inglês, Isso. né? Então, eu acho isso muito maravilhoso. Sim, o que a É, gente puder mas sempre de divulgar de felicidade, de positividade, de otimismo. E o que você falou que é muito importante, que é dentro da normalidade, né? Não é isso virar aí. uma poliana, não é virar um Nem mimizento. achar que você vai ser o pica das galáxias Não, dessa tem forma dias ruins. estrelada, não, gente. É pé no chão. Somos gente como a gente, réis mortais, mas podemos ser excelentes no que nós fazemos. E as forças de assinatura, na verdade, elas se constituem numa bússola de direcionamento para aquilo que você vai fazer na sua vida, para a maneira como você se posiciona, como você vai lidar, vai resolver as coisas, é como você vê a você, ao outro e ao mundo também. Essa é uma temática dentro da terapia cognitivo-comportamental, da qual eu sou adepta, é a minha formação dentro da psicologia, que você consegue, você tem aí um conjunto de aspectos que você utiliza no dia a dia. Como você se enxerga, como eu enxergo o outro, como eu enxergo o mundo, como eu enxergo o meu futuro, né? E aí, se você faz um antes, um agora, um depois e um conjunto, o que você vai ver é que as suas forças de caráter mais desenvolvidas, elas fazem parte da sua história desde criança. Todas vão fazer, tá? Mas essas que Exato. são muito malhadas, elas vêm com você desde criança. Eu não tinha brinquedo para brincar porque eu vim de uma família muito pobre. E eu sou a quinta de 9. Então eu tenho um irmão acima de mim, garoto, outro irmão abaixo de mim, né? E eu de menina no meio desses dois. De que eu brincava, gente? Dos Bola. brinquedos deles, né? Eu não tinha boneca e nem gostava também.
Então eu brincava de bola, bolinha de gude. Só que eu já tinha criatividade, não sabia, né? Não sabia que existia essa classificação. Eu pegava na serralheria, né, de madeira, do lado da minha casa, eu jogava muitos toquinhos de madeira fora. Eu pegava aquilo, pegava o carvão do fogão a lenha da minha mãe e eu desenhava janela nos toquinhos, eu fazia uma vila, eu fazia carrinho, eu fazia Ai, que ambulância, legal. criatividade. Sim. Depois eu fui descobrir, caraca, eu era criativa e não sabia. Isso tem nome, né? É É que isso já fazia parte de você, né? por isso Aí que é você não fácil. precisava nomear teoricamente aquilo, né? Já era seu, né? Aí Muito eu bom, entendi, falei, entendi, gostei, né? muito Então, as bom. forças de assinatura, elas constituem a sua essência. E você não vai querer descobrir a sua essência mais ainda do que você sabe, né? Com Às vezes, certeza. Claudinha, eu estou no consultório com o paciente, aí o paciente diz para mim, eu não sei mexer na internet. Eu vou lá, pego o baralho que eu criei do meu jogo, né? E eu faço o assessment dele aqui. Por quê? Porque esse baralho, ele está pautado na ciência. Não inventei nada, não criei nada. Sim. Eu fui estudar Martin Seligman, eu fui estudar Peterson, eu fui estudar todos aqueles conhecimentos da psicologia positiva para criar o jogo. E aí eu peço, anota aí, essa virtude é essa. Agora vamos para as forças de caráter. Eu vou falar, vou ler o que significa. Primeiro eu mostro a cartinha, por exemplo, né? Aí, Legal. o que você acha que é essa cartinha? Essa cartinha é isso. O que mais? O que mais que você vê nisso? E aí a pessoa vai falando, depois eu leio. Essa aqui é a criatividade. E aí eu leio ela para a pessoa. Pode ser que essa aqui é fácil de descobrir, né? Amor é um aprendizado. Essa tá muito na cara, né? Ó, outra. Bondade, Não. Isso aqui é uma carteira. honestidade. Honestidade. Aí a pessoa vai fazendo o seu próprio assessment com um baralho, É. né? Aqui uma pessoa afortunada doando comida para uma pessoa menos favorecida. E aí a pessoa vai fazendo o seu teste aqui mesmo. Ou seja, Muito legal. em qualquer situação que chega a mim no consultório, eu trabalho, eu investigo, eu faço o diagnóstico da dificuldade que a pessoa veio me procurar, acreditando que eu sou um instrumento de mudança na vida dela. E, Sim. ao mesmo tempo, já na anamnese, eu já vou perguntando como é que você enfrentou isso? Eu lidei com isso dessa maneira. E você gostou da maneira como você lidou? Foi uma maneira que trouxe uma resolução. Eu vou lá e anoto. Eu já vou É aquela pegando coisa do qual é a informação. história que você conta da sua história, né? Do que aconteceu Porque na o sua cara é vida. bom e às vezes ele não consegue perceber que ele tem isso na história dele. Ele conta só, mas eu sou muito depressivo. Mas a pessoa não nasce depressiva. Quando que isso É, aconteceu? E nem é em 100% das coisas, na grande maioria das vezes, né? E aí a gente verdade. vai criando em cima das forças de caráter e aproveitando esse material riquíssimo que nós temos para a gente se tornar melhor, mais funcional, né? Mais adaptado no mundo. E o mundo hoje está precisando, está esperando, exigindo essa adaptação da gente, né, Claudinha? Uma coisa que eu falo muito, Ana, é que as pessoas falam assim: o mundo é muito difícil. Será? Eu acho que a gente tem que olhar esse mundo com os olhos de que a gente está aqui por alguma razão. E de que a gente tem a capacidade de usar o que a gente tem de melhor para viver cada dia da melhor maneira. E enfrentando o que tiver que enfrentar, né? Isso Então, é ressignificar. a psicologia positiva está aí para isso, para ajudar a gente, né, a olhar o mundo com esses olhos
olhar positivo, né? O olhar do amor, o olhar né? Das virtudes, das da forças. prosperidade, da abundância. E quando eu falo de prosperidade e abundância, não é necessariamente ter din-din no bolso, não, gente. Não. É também, mas não necessariamente, né? A gente não é isso que é importante. Mundo capitalista, né? A gente precisa do dinheiro para viver. Mas a gente tem muitos valores que estavam se perdendo. E olha que interessante, eu tenho perguntado isso para todas as pessoas que eu atendo, para as pessoas que eu converso nas lives, qual é o aprendizado que o coronavírus, a Covid, está deixando para você, né? Para mim está fazendo eu resgatar algumas coisas que eu tinha meio que deixado de lado, sabe? O cuidado com a minha casa, porque hoje eu não tenho ajudante, eu é que estou fazendo. Então eu estou vendo coisas que antes eu via fora do lugar e eu pensava, ai, deixa para lá. Né? Não, eu estou tendo o prazer de botar a minha cara na casa de novo, por exemplo. Sim. Né? É um encontro com uma parte da sua essência também, né? Claro, sem dúvida alguma. Então você imagina assim, quanta coisa que a gente pode ressignificar com o coronavírus, né? Com o coronavírus, o amor ao próximo, fazer mesmo gentileza. Gente, parar de destruir o mundo, pô. Olha quanto que a temperatura, né? Nossa, as águas limpas, né? Gente, as geleiras pararam de derreter. Eu acho que reconstrução é uma palavra maravilhosa, né? Ai, nossa live vai acabar, né, Claudinha? E aí eu desativei os comentários para a gente fazer uma foto linda. Ai, que bom! Com esse sorriso lindo, com esse brilho nos seus olhos, para eu poder te agradecer. Vamos fazer uma foto linda. Você faz de lá. Peraí, hein? Foi? Foi. E você tirou? Foi também. Fiz também. Beijo. Maravilhosa. Eu amei muito conversar com você aqui hoje. Nossa, estava tão gostoso. Também gostei muito. Gratidão, gente, gratidão, aqui gratidão. 2 horas falando só sobre coisas legais, sobre como a gente pode melhorar. Então, eu sou grata por você ter me feito entrar em contato com todo esse conhecimento que eu tenho, por eu poder partilhar isso que eu trago como missão na minha vida, poder reencontrar você, poder sentir teu abraço, teu sorriso. Você é uma pessoa que transmite, assim, essa coisa boa do afeto do outro, do ser humano. Então, muito obrigada por essa conexão, Claudinha. Que o PSC eu que agradeço muito, muito, que eu muito. Muito feliz de levar para minha vida, viu? Depois também, eu estou aqui recebendo esse amor todo. Estou recebendo esse amor todo, esse carinho todo. Estou te mandando de volta. Eu sei que você está recebendo. Sim. E nosso encontro foi um encontro muito lindo. Eu amo muito você. Muito obrigada por tudo. O Positividade em Foco volta amanhã às 6 horas. E olha que interessante, falando na força de caráter, né, que a sua criatividade, amanhã quem vem falar comigo é uma amiga minha, Juliana Machado Malater, que ela é professora de crianças de alfabetização e ela está, nesse momento de pandemia, usando a criatividade para poder realmente continuar a falar com os alunos. Então, ela faz leitura. Precisam fazer isso, né? Ela faz leitura, ela cria joguinhos e tal. Então, ela vem aqui amanhã contar para a gente o que ela está fazendo com os alunos dela nesse tempo de isolamento social. Quero assistir aonde eu estou ficando no sítio, a minha internet faz sabe? Mas manda para mim no direct que eu quero muito assistir. Eu tenho acompanhado aí teu trabalho, tem sido muito legal, Claudinha. A gente faz diferença, né? Quando a gente entrega para o outro. Obrigada, obrigada por tudo, tá bom? Eu que agradeço. Gente, muito obrigada a quem estava aqui com a gente. Foram 2 horas incríveis. Vai ficar, as duas lives vão ficar nos meus stories.
E eu vou juntar os vídeos, vou baixar os vídeos, vou juntar os vídeos, vou postar depois no YouTube, no Facebook, vou marcar você, Ana, em todos. Ai, obrigada. E para quem quiser depois assistir direto, né? Ou assistir outro dia, né? Que a gente sabe que Aham. nos stories fica só 24 horas. É, Então, quem depois se perder no link, só mandar mensagem para a gente que a gente vai passar o link direitinho. Tá? muito Então, legal. muito Claudinha, obrigada. vou falar rapidamente de um projeto Fala, solidário que eu criei, que é o Quem fala Cuida sim. de Mim. Esse projeto solidário ele é destinado aos profissionais de saúde que estão aí na batalha de frente com a Covid-19. Então, vocês, por favor, divulguem, vão lá no meu story, no meu direct, veja esse projeto lá. É um projeto totalmente online, com lives. Eu vou começar na terça-feira, lives com profissionais de saúde que estão enfrentando isso, que já tiveram Covid, que já passaram por isso, que estão ajudando as pessoas. E também vou trazer psicólogos para falar a respeito desse momento para